pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Tamisa, estamos aqui então no nosso curso de português para imigrantes e refugiados. Nossa aula temos temática hoje sobre o meio ambiente e o uso de plástico. Vocês estão, vou usar uma expressão, ligados? Então vocês estão ligados, vocês estão sabendo sobre o que está acontecendo, sobre esse uso de plásticos em excesso que está poluindo cada vez mais os nossos mares, os oceanos? Ou vocês não estão sabendo? Vocês sabem que tem até leis que estão proibindo o uso de canudos plásticos nos bares, nos restaurantes, em lugares comerciais? Então, é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar nessa aula. Lembrando que já tivemos 29 aulas antes dessa aqui, então já teve bastante temática, já teve bastante conteúdo gramatical, certo? Então, se tu tá chegando hoje e não sabe direito o que tá acontecendo, vai lá, se inscreve aqui no canal, tá? Dê aquele like, comenta. Lembrando, para quem não sabe, vai estar sabendo agora pela primeira vez, que essas aulas, elas sempre são dadas, então, esse momento que nós temos aqui do vídeo e mais um momento de material complementar, que temos os textos na íntegra, atividades, um pouquinho de vocabulário ali para complementar esse estudo de vocês, certo? Então, vamos lá? Objetivos: refletir sobre a temática de meio ambiente e uso de plástico e saber mais sobre os pronomes oblíquos. Então, lá nas nossas primeiras aulas, ali mais ou menos pelo meio também, a gente vai falando um pouquinho sobre os pronomes pessoais e os pronomes oblíquos ficam ali no suspense. A gente vai falar um pouquinho sobre eles e vocês vão ver agora ao longo do texto e ao longo da nossa aula, então, eles em ação, certo? Então, para início de conversa, vamos prestar atenção então nessa imagem. O que essa imagem ela está mostrando, certo? Temos aqui uma mulher com roupas de banho no meio do mar, né, que a gente pode entender que é o mar, e um monte de plástico, certo? Temos sacola plástica, temos garrafas, temos até um peixe ali, né, nadando no meio disso tudo, que nós sabemos que não é o ideal de mar e não é o ideal para animais que têm essa vida marinha viverem, né? Junto com esse monte de plástico, pneu que tem também ali. E ela carregando um monte de canudos, né? Então, temos algumas perguntinhas para ir compreendendo essa imagem e a temática. A primeira pergunta: que relação podemos fazer da imagem com os temas de discussão sobre o meio ambiente hoje em dia? Quais objetos predominam a imagem? Você consome muito plástico? Como é o consumo de plástico na sua cultura? O que você acha da lei de proibição de canudos plásticos em estabelecimentos comerciais? Então, nesses bares, restaurantes, enfim, nas praças, né, que tem aqueles quiosques e outros lanchonetes, coisas assim. Então, todos os lugares que são públicos, que as pessoas vão lá para comer, para beber e tem plástico ou não tem plástico. Ou vocês nem sabiam disso, é a primeira, assim, é uma novidade, né, que a gente chama. Então, vocês podem compartilhar aí nos comentários pra gente saber, sempre situem, né, a gente assim, falem de onde vocês são e respondam essas perguntas. Tentem responder em português, com o que vocês já sabem da língua. Se tu tá aqui conosco desde a primeira aula, já não vai tirar de letra, né? Então, respondendo essas perguntas, a gente vai ver, então, de onde saiu essa imagem. Essa imagem, ela saiu desse post que foi feito pela Manuela Getelina, certo? Vocês reconhecem essa imagem, assim, de onde saiu? Onde tem textos como esse, que tem curtir, compartilhar e aqui comentários? Então, a fonte disso aqui, que também está no material complementar, é do Facebook, certo? Então, a Manuela, ela postou isso. E o que tem aqui? Então, tem como descrição: você precisa entender que a campanha contra os canudos não é só sobre eles, mas sobre qualquer plástico e recurso utilizado desnecessariamente sem consciência. Não adianta não usar canudinho e pedir milho de coco no copo da praia. No copo na praia, tá? Então, aqui ela marcou, então, de onde saiu essa discussão aqui que ela tá querendo propor, certo? Que é da página Autossustentável. Essa ilustração, essa imagem, ela tem de autoria da Lili Padula. E, então, tem como hashtag, que são essas marcas que tu pode
essas tags que a gente chama, que se tu clicar, tu vai encontrar mais coisas. Tem como hashtag mares limpos, hashtag ou no meio ambiente e depois hashtag autossustentável, que é a própria página. Então, esse post, ele teve assim uma divulgação enorme nas redes sociais, teve 7,2 mil likes, né, entre reações de like, de curtir, como de amar e de triste. Então, foi um post que teve muito compartilhamento, teve 44 mil compartilhamentos. Então, muita gente, né, compartilhou essa mensagem que ela tá querendo mostrar aqui com esse post, certo? Então, a gente já pode pensar qual é a crítica que está sendo feita aqui. Tá apoiando? Não tá apoiando o uso de plásticos, né? Tanto que essa imagem, ela tá sendo usada para dar um choque, que é o que a gente diz. Dar esse choque que é tu ficar impressionado com aquilo, né? E aqui temos vários comentários também de pessoas marcando outras e falando, por exemplo, só se preocupam com o que aparece na mídia. Então, uma crítica também para as pessoas que não têm essa consciência de uso em excesso do plástico. Aqui nós temos então a chamada de atenção para o textinho e algumas perguntas, certo? Que tipo de texto é esse? Ou seja, é um texto e-mail, é um texto de propaganda, é um texto de história literária, é um quê, né? Como eu já falei, é um texto que circula na rede social, então qual é o nome? Como vocês chamam na língua materna de vocês? A gente chama de texto, né? De post, postagem. Mas vocês podem responder com as palavras de vocês, certo? Lembrando sempre. Segunda, onde encontramos outros textos como esse, que tem essa linguagem rápida, essas poucas informações que é assim, objetivo, né? Então, onde a gente encontra outros textos como esse? E qual é o objetivo de um texto assim? Qual é o propósito desse texto circular e ter tido uma circulação tão grande, né, como esses números bem altos de interação? Então, qual é o objetivo? E esse objetivo, ele foi alcançado ou ele não foi alcançado? Então, para seguir essa nossa conversa, temos aqui um texto que saiu do site do Consumidor Moderno, que fala então: McDonald's proíbe canudos plásticos em lojas de Reino Unido e Irlanda. Impactos para o meio ambiente também serão grandes, já que quase 2 milhões de canudos são usados por dia apenas no Reino Unido. Então, apenas no Reino Unido tem essa quantidade absurda, né, de canudos que são usados e são desperdiçados e são jogados fora em diversos lugares. E a gente pode se perguntar, para onde vão esses canudos, para onde vão esses lixos, né, que são gerados? E é isso mais ou menos que a gente está querendo então aqui discutir, né? E vocês podem ir compartilhando aí as experiências de vocês com o uso do plástico ou com o não uso de plástico, porque como a pergunta já foi feita lá no início, tem alguns lugares e algumas culturas que não usam tanto plástico que nem a gente usa, que eu vou falar, a gente brasileiro usa muito plástico, vai no mercado, tem sacolinha de plástico, usa plástico para tudo e a gente vê assim plástico em tudo que é lugar que a gente olha e muitas vezes sendo mal utilizado e sendo jogado aí para entupir os lixos e os bueiros, certo? Então, vamos focar aqui no texto. Então, vocês vão ver agora maior aí na tela de vocês. O uso de canudos plásticos tem sido cada dia mais questionado. Uma das maiores redes de fast food do mundo, o McDonald's, já havia manifestado a intenção de banir o uso de dos canudinhos em suas lojas. Agora, pelo menos nas franquias do Reino Unido e Irlanda, a medida vai entrar em vigor. A informação foi confirmada pela própria rede em comunicado. A mudança afeta 1.361 lojas. Os impactos para o meio ambiente também serão grandes, já que quase 2 milhões de canudos são usados por dia apenas no Reino Unido. Nossos clientes nos disseram que queriam ver uma mudança nos canudos, informou o McDonald's em nota. A partir de agora, os canudos serão confeccionados tendo papel como base. A expectativa é que a nova regra também entre em vigor na Austrália, Estados Unidos e em outros países europeus, como Bélgica, França, Suíça e Noruega. Então, voltando aqui para a nossa tela, a gente percebe que tem então
esse expoente, né, na Europa da questão dos canudinhos sendo utilizados. Mas para quem não é da Europa, como é que é essa questão? Isso que eu tô querendo muito saber, que vocês compartilhem, certo? Então, continuando, tendência. O banimento de produtos feitos com plástico segue uma tendência mundial. No Brasil, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro sancionou o banimento dos canudos de restaurantes e bares da capital fluminense, ainda no final de 2018. Quem descumprir as normas vai ter que desembolsar R$3.000 de multa. Em São Paulo, a proibição também já foi decretada em maio deste ano e os estabelecimentos têm 6 meses para promover adequações sob pena de multa. Então a gente percebe, né, que essa matéria ela está então percorrendo, mostrou ali primeiro a questão do McDonald's que já acabou com canudos plásticos lá nesses países da Europa e que vai ser então ampliado para outros lugares, e aqui a tendência então que as coisas feitas com plástico já não vão mais ser tão feitas com plásticos e sim com materiais que sejam biodegradáveis e que não poluam tanto e também não matem tanto as tartarugas, né, que é o que acontece muito aí. Então fala aqui no Brasil da realidade do Rio de Janeiro e em São Paulo. E falando do lugar de onde eu venho, né, aqui em Porto Alegre também já tem vários estabelecimentos que não tem mais canudinho e nem copo de plástico. Então, uma intenção de que, por exemplo, as pessoas parem de usar copo plástico e comecem a levar suas canecas, os seus copos de casa e que comecem, então, a ter uma cultura, uma nova, né, uma adequação da cultura de coisas que não sejam mais tão descartáveis e que, consequentemente, não poluam tanto o meio ambiente. Então aqui temos uma imagem maravilhosa que vocês podem ver até maior aí na tela de vocês também. Por que não devemos usar canudos de plástico? Então, 1 bilhão de canudos são utilizados por dia em todo o mundo. Essa quantidade é suficiente para abastecer 258 ônibus por dia. Em média, 20 minutos de uso, 300 anos para se decompor. Não é reciclável, ameaça a vida marinha, é o 5º lixo mais encontrado nas praias. Então, voltando aqui, vocês têm noção que isso é muito, assim, é muito uso. 1 bilhão de canudos é assim, eu não consigo nem imaginar ver 1 bilhão de canudos na minha frente. Então, a gente vê aqui com essas informações, que são bem breves e bem sucintas, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor qual é a extensão disso, né? Então, por que é tão preciso que a gente discuta isso? Porque ameaça a vida marinha e ameaça também as nossas praias, os nossos lugares que a gente gosta tanto de ir, né? Praia, mar, viajar, enfim, e ter essa vida, né? Que é principalmente essa vida dos animais que dependem de alimentação e apenas desse meio natural está sendo muito prejudicado. E é um assunto que também tem relação com o aquecimento global e com todos os problemas que a gente tem atualmente de clima. Então, falando sobre isso, a gente vai agora para a nossa reflexão linguística, que a gente vai retomar os pronomes pessoais. Lembra dos pronomes pessoais, que são aquelas pessoas que vão conjugar os verbos, assim, são as pessoas do discurso que a gente diz, que é quem faz as coisas. Então, nós temos eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, você também, que não está aqui, né? Mas, por que você não está aqui? Porque ele vai ser... quando a gente for usar ele vai ser com o sentido de ter-te contigo, nesse sentido de oblíquo, porque para cada pronome oblíquo temos uma pessoa correspondente. E aqui a gente consegue perceber que é bem parecido, certo? Aqui os oblíquos da primeira pessoa, do eu, nós temos o me, mim, comigo, tu, te, ti, contigo, ele, ela, se, si, consigo, o, a, lhe, ele, ela, nós conosco, vós convosco, eles, elas, se, si, consigo, os, as, lhes, eles, elas. Só que tem uma coisa, aqui nos pronomes oblíquos a gente tem 2 grupos, ou seja, todos esses pronomes que estão aqui, eles não ficam assim imutáveis, né? Eles são divididos em 2 grupos porque muda uma coisinha que a gente vai ver agora. Temos 2 grupos, pronomes oblíquos átonos e os pronomes oblíquos tônicos.
Já aviso, os tônicos a gente não vai focar agora, certo? A gente vai focar aqui nos átonos, que são o me, o te, o se, o, a, lhe, o nos, o vos, os ses, os, as, lhes. Os pronomes oblíquos, eles são muito utilizados e você já deve ter visto muito eles sendo utilizados, principalmente esses átonos que aparecem geralmente junto com alguns verbos, que eles vão estar ali, né, sendo assim, por exemplo, me dê, né? O que eu falo assim, me dê esse controle, né? Me dê esse controle. Então, esse controle eu tô pedindo para dar para quem? Para mim, que tá aqui no tônico. Mas antes eu tô usando o quê? Uma preposição. Então, nós vemos de novo que preposições são super importantes. Mas a gente não vai ficar aqui no tônico, tá? Mas a gente percebe, então, que esses átonos, eles são muito utilizados com os verbos. Então, se eles têm relação com os verbos, é porque eles têm uma função de complemento, que é o diferencial, então, dos pronomes oblíquos átonos, certo? Eles desempenham função de complemento. Nessa frase que nós temos ali no texto, fala: nossos clientes nos disseram que queriam ver uma mudança nos canudos. Nós temos esse nos que está sendo marcado aqui como pronome oblíquo átono. Por quê? Nós temos o sujeito, certo? Um pronome aqui que está falando nossos. Então, esse pronome nossos corresponde a nos, que é de nós, né? Nós. Se a gente pergunta, disseram, que a gente olha o verbo, né? Porque se o pronome oblíquo átono, ele tem relação com o verbo, a gente tem que identificar o verbo dessa oração. O verbo da oração é disseram. Disseram o que para quem? O que eles disseram? Que queriam ver uma mudança nos canudos. Mas eles disseram isso para quem? Para nós, certo? Então, se está falando assim, se a resposta desse para quem é nós vamos utilizar o pronome oblíquo antes desse verbo, nos, ok? Então, por isso que esse nos está ali. Nossos clientes disseram para quem? Nós, né? Para nos, que vai ser utilizado antes. Esse é o lugar do pronome oblíquo, certo? Então, nós vemos que pronomes oblíquos átonos podem ser objeto direto e objeto indireto. Se tu não lembra disso, volta lá para a aula que a gente estuda sobre complementos, ok? O pronome se funcionará como objeto direto quando for reflexivo. Como assim reflexivo? Vamos ver aqui nos exemplos. Verbo amar é um exemplo de verbo transitivo direto. Eu me amei. Se eu falo eu me amei, quem está sofrendo essa ação? Vamos pensar assim, né? Por exemplo, eu falo eu amo, mas eu amo quem? Ou o quê? Eu me amo. Então, eu sou esse complemento do verbo. Então, por isso, eu uso antes desse meu verbo o pronome oblíquo. Eu me amei. Tu te amaste, então é a própria pessoa. Você se amou, a própria pessoa. O se, ele está sendo destacado aqui, mas a gente vê que o me e o te, eles também funcionam como reflexivo, porque tem essa relação de eu mesma sofrer essa ação que o verbo está querendo dizer, certo? Ele e ela se amou, nós nos amamos, vocês se amaram, eles e elas se amaram. Aí nós vemos, ele e ela me amou. Quem é o objeto dessa situação? Ele e ela me amou. Se eu falo, ele me amou. Amou quem? Eu. Então, eu uso o me. Tu nos amou, você me amou, ele e ela te amou. Então, a gente pergunta para o verbo, quem tu ama? Aí, tu vai ter a resposta. E essa resposta, dependendo do pronome que vai ser utilizado, a gente usa o pronome oblíquo átono correspondente a isso, certo? Então, a gente vai continuar estudando isso no material complementar. Espero que vocês tenham entendido, porque vocês já veem esses verbos, esses pronomes oblíquos em ação todo dia, provavelmente, as pessoas utilizando eles, né? Então, a gente vai continuar estudando. Se vocês têm dúvidas, comentem aí e vamos compartilhar e seguir estudando, certo? Então, bons estudos, até mais!